Portugal, um país com uma história rica e antiga, está repleto de lendas que atravessam gerações. Entre elas, poucas são tão intrigantes e misteriosas como as histórias de maldições que teriam perseguido os reis da nação. Desde desaparecimentos inexplicáveis e mortes prematuras até trágicas deposições e assassinatos, as tragédias da monarquia portuguesa alimentaram a crença de que algo sombrio pairava sobre a linhagem real. Neste vídeo, vamos explorar algumas dessas histórias fascinantes, que envolvem desde o desaparecimento de D. Sebastião, passando pela vida conturbada de Dom Afonso VI, até ao trágico regicídio de D. Carlos I. Será que estas tragédias são simples coincidências? Ou haverá algo mais, uma maldição que, ao longo dos séculos, condenou os reis de Portugal? Junte-se a nós nesta viagem pelos segredos e mistérios da história de Portugal. A história de D. Sebastião é uma das mais emblemáticas e trágicas da monarquia portuguesa, marcada por um misto de idealismo, misticismo e desastre. Nascido em 1554, D. Sebastião tornou-se rei de Portugal em 1557, com apenas 3 anos de idade, após a morte prematura de seu avô, D. João III. Criado sob a tutela de sua avó, a regente Catarina da Áustria, e de conselheiros influenciados pelo fervor religioso da época, o jovem rei foi moldado para acreditar que tinha uma missão divina a cumprir. Desde cedo, demonstrou um espírito aventureiro e uma fervorosa devoção religiosa, que acabariam por definir seu reinado, tragicamente, seu destino. D. Sebastião era obcecado pela ideia de expandir o cristianismo e reconquistar territórios no norte de África, um desejo que, para muitos, parecia ser uma tentativa de reviver as glórias do passado das cruzadas. Ignorando os conselhos de seus ministros e subestimando os perigos, o rei planeou uma expedição militar em Marrocos, com o objetivo de tomar a cidade de Larache e expandir o Império Português. Em 1578, com apenas 24 anos, D. Sebastião liderou pessoalmente as suas tropas na fatídica Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três Reis, onde os exércitos portugueses enfrentaram forças marroquinas muito superiores em número. O resultado foi um desastre absoluto. As forças portuguesas foram esmagadas, e D. Sebastião desapareceu em combate, sem que seu corpo jamais fosse encontrado. Este desaparecimento sem deixar herdeiros diretos mergulhou Portugal numa profunda crise de sucessão, que ficou conhecida como a Crise de 1580. Sem um sucessor claro, o trono foi disputado por vários pretendentes, acabando por ser ocupado por Filipe II de Espanha, dando início à União Ibérica, período em que Portugal perdeu a sua independência e foi governado pelos reis espanhóis até 1640. A ausência de um corpo para enterrar alimentou o surgimento de uma crença popular poderosa e duradoura, o mito do sebastianismo. Segundo esta crença, D. Sebastião não estaria realmente morto, mas sim aguardando o momento certo para regressar e salvar Portugal, restaurando a sua glória e independência. Este mito ganhou força ao longo dos séculos, especialmente em tempos de crise, transformando D. Sebastião numa figura quase messiânica, um rei adormecido que regressaria em um dia de nevoeiro para libertar a nação. Muitos historiadores e estudiosos veem na decisão de D. Sebastião de partir para a batalha um sinal de imprudência e fanatismo, que, para alguns, teria sido influenciado por uma espécie de maldição sobre o rei e a nação. A tragédia de Alcácer Quibir e as suas consequências parecem, de facto, marcar o início de uma série de infortúnios que se abateriam sobre a monarquia portuguesa nos séculos seguintes. A lenda de D. Sebastião e a ideia de uma maldição que teria precipitado a sua queda continuam a fascinar e intrigar, sendo parte essencial da memória coletiva de Portugal. A figura do rei desaparecido tornou-se um símbolo de esperança e de redenção, mas também um lembrete das consequências das decisões precipitadas e do peso da história na identidade de um povo. Dom Afonso VI, o segundo monarca da dinastia de Bragança, é uma figura trágica na história de Portugal, muitas vezes lembrado pela sua vida tumultuada e pelos eventos dramáticos que marcaram o seu reinado. Nascido em 1643, Afonso foi desde cedo assombrado por problemas de saúde que afetaram tanto o seu corpo quanto a sua mente. Ainda criança, sofreu de uma doença grave que lhe deixou sequelas físicas, incluindo paralisia parcial, e que possivelmente contribuiu para os distúrbios mentais que manifestaria ao longo da vida. Estas dificuldades tornaram-no uma figura frágil e vulnerável, alimentando a ideia de que estava, de certa forma, destinado a um destino trágico. Dom Afonso VI subiu ao trono em 1656, após a morte do seu pai, D. João IV, o restaurador da independência portuguesa. No entanto, devido às suas limitações, a governação do reino foi inicialmente exercida pela sua mãe, a Rainha Luísa de Gusmão, como regente. Quando Afonso assumiu o poder de facto, rapidamente se tornou evidente que não estava preparado para o exercício pleno das suas funções reais. O seu reinado foi marcado por uma crescente instabilidade política e por conflitos internos na corte, exacerbados pela sua falta de capacidade para governar de forma eficaz. Em 1666,
Dom Afonso VI casou-se com Maria Francisca de Saboia, uma princesa francesa de grande beleza e inteligência. No entanto, o casamento foi desde o início um fracasso, tanto no plano pessoal quanto no político. Maria Francisca alegou que o casamento nunca foi consumado, uma acusação que humilhou ainda mais o rei perante a corte e o povo. Em 1667, a anulação do casamento foi concedida, e Maria Francisca casou-se rapidamente com o irmão mais novo de Afonso, Dom Pedro, que se tornaria o futuro Dom Pedro II. Este segundo casamento foi acompanhado por um golpe de Estado que resultou na deposição de Dom Afonso VI. O rei foi forçado a abdicar e, em seguida, foi exilado para os Açores, e posteriormente mantido prisioneiro no Palácio da Vila, em Sintra. O antigo monarca viveu os seus últimos anos em condições de extremo isolamento, sendo vigiado de perto e privado de qualquer poder ou influência. Dom Afonso VI morreu em 1683, aos 40 anos, solitário e esquecido, uma figura trágica e patética, cujas fragilidades físicas e mentais contribuíram para o seu triste fim. Para muitos, o destino de Dom Afonso VI é visto como mais uma manifestação da maldição que parecia perseguir a linhagem real portuguesa, um rei que, desde o início, estava destinado ao fracasso e ao sofrimento. A sua vida e reinado são frequentemente interpretados como um exemplo de como o poder pode ser efêmero e como a realeza, apesar de toda a sua pompa, não está imune às tragédias humanas. A história de Dom Afonso VI serve, assim, como um lembrete sombrio das pressões e perigos que acompanham o trono e da fina linha que separa a glória da desgraça na vida dos reis. Dona Maria II, apelidada de a Educadora, foi uma das figuras mais notáveis da monarquia portuguesa do século XIX, conhecida pelo seu empenho na promoção da educação e pelas reformas que marcaram o seu reinado. Nascida em 1819, Maria II subiu ao trono em 1834, após a vitória liberal na Guerra Civil Portuguesa, que pôs fim ao absolutismo em Portugal. O seu reinado, que durou quase 20 anos, foi considerado relativamente próspero e marcado por esforços significativos para modernizar o país e promover a instrução pública, daí o seu título de Educadora. Apesar dos sucessos no campo político e social, a vida pessoal de Dona Maria II foi profundamente marcada pela tragédia. Casada com o príncipe consorte Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, Dona Maria II teve 11 filhos, numa época em que a mortalidade infantil era elevada. Infelizmente, muitos dos seus filhos morreram ainda na infância, um fato que abalou profundamente a rainha. A perda de tantos filhos gerou um clima de tristeza e preocupação na corte, reforçando a crença, já enraizada em muitos setores da sociedade, de que a família real portuguesa estava sob a influência de uma maldição que comprometia a continuidade da linhagem. Em 1853, Dona Maria II engravidou do seu 12º filho. Já fragilizada por anos de sucessivas gestações e partos, a saúde da rainha deteriorou-se durante esta última gravidez. Em 15 de novembro de 1853, Dona Maria II morreu prematuramente aos 34 anos, durante o parto, deixando o país em luto. A sua morte inesperada foi um duro golpe para a nação, que perdeu não só a sua rainha, mas também uma figura que tinha se dedicado incansavelmente ao progresso do país. A trágica morte de Dona Maria II, no auge de sua vida e reinado, alimentou ainda mais a ideia de que a maldição continuava a assombrar a família real, especialmente no que dizia respeito à sucessão e à continuidade da linhagem. A morte prematura de tantos dos seus filhos e a sua própria morte no parto pareciam confirmar que o destino da família real estava marcado por uma fatalidade inexorável. A história de Dona Maria II, com seu misto de realizações e tragédias pessoais, serve como um reflexo da fragilidade da vida, mesmo para aqueles que ocupam os mais altos escalões do poder. Embora ela seja lembrada como uma rainha que trouxe progresso ao seu reino, a dor e a perda que marcaram sua vida pessoal contribuíram para o fortalecimento das crenças em torno da maldição que, supostamente, assombrava a família real portuguesa. Em 1908, Portugal foi sacudido por um dos eventos mais traumáticos de sua história, o regicídio, um duplo assassinato que marcou profundamente o país e teve consequências dramáticas para a monarquia. No dia 1 de fevereiro, o rei D. Carlos I e o seu filho mais velho, o príncipe herdeiro de Luís Filipe, foram brutalmente assassinados a tiros em plena Praça do Comércio, em Lisboa, enquanto viajavam em uma carruagem aberta. O ataque foi realizado por membros do movimento republicano, que se opunham ferozmente à monarquia e ao governo de D. Carlos, considerado autoritário e insensível às necessidades do povo. D. Carlos I era um monarca controverso. O seu reinado foi marcado por uma série de crises políticas e sociais, incluindo a crescente dívida pública e o descontentamento popular. A sua decisão de nomear João Franco como chefe de governo e conceder-lhe poderes ditatoriais exacerbou as tensões, levando a um ambiente de grande instabilidade e violência. O regicídio foi o culminar dessa tensão, um ato que visava não apenas eliminar o rei, mas também enfraquecer a monarquia e pavimentar o caminho para a implantação de uma república.
O assassinato de D. Carlos I e de D. Luís Filipe chocou profundamente o país e teve um impacto imediato e devastador na monarquia portuguesa. Com a morte do príncipe herdeiro, o trono passou para o filho mais novo de D. Carlos, Dom Manuel II, que tinha apenas 18 anos na altura. No entanto, o jovem rei enfrentou uma monarquia já enfraquecida e desacreditada, e seu curto reinado foi incapaz de conter o crescente movimento republicano. Apenas 2 anos após o regicídio, em 1910, a monarquia foi abolida e a República foi proclamada, pondo fim a mais de 700 anos de monarquia em Portugal. Para muitos, o regicídio de 1908 foi visto como o clímax de uma maldição que há séculos parecia assombrar a família real portuguesa. Desde as tragédias pessoais de D. Sebastião e Dom Afonso VI até a morte prematura de Dona Maria II, a história da monarquia portuguesa foi marcada por uma série de infortúnios que pareciam sugerir que o destino da dinastia de Bragança estava condenado. O assassinato de D. Carlos e do seu filho Luís Filipe foi, para muitos, a expressão final dessa maldição, selando o destino da dinastia e precipitando a queda definitiva da monarquia. O regicídio não apenas marcou o fim de uma era, mas também simbolizou a última tragédia de uma linhagem que, apesar de seus triunfos, foi assombrada por repetidas calamidades. A morte violenta do rei e do príncipe herdeiro deixou um legado de incerteza e dor, que ainda hoje ressoa na memória coletiva de Portugal, como o ponto final de uma monarquia que, por muito tempo, foi vista como amaldiçoada. Há uma lenda antiga que remonta ao início da história de Portugal e que está profundamente entrelaçada com a fundação do reino. Segundo esta história, quando D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, tomou a cidade de Santarém dos Mouros em 1147, um evento que foi um marco na reconquista cristã, ele teria sido confrontado por um velho mouro que vivia na cidade. A lenda conta que, ao ver a sua terra conquistada, o mouro, tomado pela dor e pelo desespero, lançou uma maldição sobre D. Afonso Henriques e a sua descendência. O velho mouro teria dito ao rei que, apesar das suas vitórias militares e do sucesso na fundação do reino, a sua linhagem estaria destinada a enfrentar tragédias ao longo dos séculos, até que o reino que ele fundara deixasse de existir como uma monarquia independente. Esta maldição premonitória, de acordo com a lenda, não se referia apenas a D. Afonso Henriques, mas a toda a dinastia que dele descendesse, prevendo que os reis de Portugal enfrentariam uma série de infortúnios, dificuldades e tragédias pessoais que acabariam por enfraquecer o trono e conduzir à queda da monarquia. Ao longo da história de Portugal, vários eventos trágicos e crises que afetaram a monarquia têm sido vistos, em retrospectiva, como possíveis manifestações desta maldição. Desde o misterioso desaparecimento de D. Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, que deixou Portugal sem herdeiro e vulnerável à invasão espanhola, passando pela vida tumultuada de Dom Afonso VI, até as tragédias pessoais de Dona Maria II e o brutal regicídio de 1908, muitos acreditam que esses eventos trágicos seriam a concretização da maldição lançada pelo Mouro de Santarém. A lenda da maldição de D. Afonso Henriques é um exemplo poderoso de como as histórias e mitos podem ganhar vida própria e influenciar a forma como as pessoas entendem o seu passado. Para os que acreditam na maldição, cada tragédia na linhagem real parece reforçar a ideia de que o destino de Portugal estava, de alguma forma, predeterminado desde a sua fundação. E, de fato, a eventual queda da monarquia em 1910, com a proclamação da República e o fim da dinastia de Bragança, pode ser vista como o cumprimento final da maldição, o ponto em que Portugal, tal como o velho mouro previu, deixou de ser um reino. Esta lenda, embora envolta em mitos e simbolismo, serve para ilustrar as ansiedades e as esperanças que sempre acompanharam a história de Portugal e a sua monarquia. Ela reflete o temor do poder do destino e da fatalidade, que tantos acreditam ter pesado sobre a nação desde os seus primórdios, e que, para alguns, culminou com o fim da monarquia, encerrando um capítulo da história portuguesa que, segundo a lenda, estava marcado desde o início. As lendas de maldição envolvendo os reis de Portugal são um testemunho do profundo fascínio que o destino dos monarcas exerce sobre a imaginação popular. Desde a suposta profecia lançada sobre D. Afonso Henriques até ao trágico regicídio que marcou o fim da monarquia, essas histórias revelam como, ao longo dos séculos, os portugueses tentaram encontrar sentido nas tragédias que afetaram a sua realeza. Embora seja impossível provar a existência de uma maldição, essas lendas refletem as angústias e os desafios de uma nação que enfrentou momentos de grande incerteza e mudança. Elas mantêm viva a memória de um passado rico em eventos dramáticos e nos lembram de que a história de Portugal, com todos os seus altos e baixos, é também uma história de resistência e renovação. No final, as lendas de maldição são parte do legado cultural e emocional de Portugal, um eco dos tempos em que o destino do país parecia estar inextricavelmente ligado ao destino dos seus reis. Até a próxima!